Olá para você que está assistindo essa retransmissão. Estou tentando mostrar aqui para vocês, mas acho que a câmera não está conseguindo. Aí. Olá. Olá para você que está assistindo essa retransmissão. Meu nome é Alice Duarte. Eu sou facilitadora de constelação sistêmica, constelação familiar e sou jornalista. Faço periscopes todas as quartas-feiras, às 9 horas da noite, sempre falando de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e, claro, constelação familiar. E aqui eu estou trazendo para vocês o resultado da enquete que eu fiz no meu site. Deixa eu dar agora olá para quem está entrando ao vivo aqui na sala. Boa noite, Maristela. Boa noite, mãe. Tudo bem? Quem está mais aqui? Boa noite, Leandro, que eu vi que entrou na sala. Vocês estão conseguindo me ver? Oi, Cris, que bom que você apareceu. Priscila, boa noite. Rafaela, boa noite. Eliana. Primeira vez, que máximo, Priscila. Bem legal, adorei saber. Oi, olá, Rafaela, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Esse foi o resultado da enquete, tá? Eu sugeri 2 temas para trabalhar nessa transmissão e acabou ganhando com 66% o tema do Periscope de hoje. Você fechou bem os seus últimos ciclos? Deixa eu agora virar a câmera para vocês poderem me ver. Ah, agora sim. Tudo bem? Deixa eu esperar aí o pessoal ir entrando na sala. Obrigada pelos coraçõezinhos. Obrigada para quem entrou e votou, escolheu o tema, me ajudou a escolher o tema dessa quarta-feira. Eu estava em dúvida desses 2 temas. Na verdade, eu estava em dúvida entre pelo menos 3 temas, né? Daí eu falei, bom, eu vou colocar uma enquete no site rapidinho. Ficou assim de um dia para o outro, nem deu tempo de divulgar muito. Mas o importante é que o pessoal foi lá e votou. Valesca, boa noite. Quem está mais chegando aqui? Oi, Leandro, tudo bem? Obrigada. Fuela, invista em reais. O que é isso? É propaganda? Etno História tá entrando. Cris, você tinha votado no outro? Ah, que pena. Que pena. Quem que daqui que tá na sala que chegou a votar? Bom, espero que quem tenha votado na outra opção também esteja aqui e aproveite. Oi, André, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigada por convidarem os seus seguidores, tá, gente? Se vocês acham que esse conteúdo possa ajudar outras pessoas, então vamos praticar agora a generosidade, né? Clicando nesse bonequinho aqui embaixo, que aparece para vocês o número de pessoas na sala. Clicando nesse bonequinho, você consegue compartilhar tanto aqui para os seus seguidores do Periscope, quanto também para os seus colegas das suas redes sociais, do Twitter e do Facebook. Então tá, gente, hoje o assunto eleito, né? A gente vai falar sobre ciclos, né? Encerramento, fechamento de ciclos. Por que eu escolhi esse tema? A gente observa muito nos trabalhos, nos grupos terapêuticos, né, nos trabalhos de constelação, a dificuldade que as pessoas têm para seguir adiante quando assim, histórias que foram encerradas, ciclos que foram mal concluídos, que deixaram coisas pendentes. Essas pessoas têm muitas dificuldades de continuar algo novo, né? De seguir a vida se a pessoa não resolveu essas questões atrás. Então eu queria falar hoje sobre esse tema, que eu acho que é um tema muito pertinente. A maioria das pessoas vivem hoje numa completa inconsciência, numa correria danada, e mal consegue se observar os seus próprios sentimentos, né? E quando encerra um ciclo que às vezes foi doloroso, foi pesado, foi duro, são tantas emoções para gerenciar que a pessoa busca mais fugas, né? E não busca realmente olhar para aquilo que está atuando. Então eu queria comentar um pouquinho disso para vocês, né? Citar alguns exemplos, falar algumas histórias e ver como é que a gente pode fazer para concluir bem essas histórias. Hoje mesmo estava comentando sobre isso, as pendências nos ancoram ao passado. Exatamente, Rafaela. Legal, gente. Pessoal, vocês convidaram bastante gente, o pessoal está entrando aqui aos poucos.
Sim, isso mesmo, André. O André falou uma coisa muito importante. A gente só consegue começar algo novo com leveza se a gente concluiu bem essas histórias, né? Encerrou com leveza. E a gente está falando aqui de histórias, são várias histórias, né? Quando eu falo de ciclos, são acontecimentos que são fases, períodos da sua vida, que são de aprendizados, que são fases importantes para o teu desenvolvimento e que por alguma razão, por alguma questão, você precisou encerrar. Seja por iniciativa sua, ou iniciativa de uma força maior, de algo que está além de você. Então, eu cito, por exemplo, os relacionamentos afetivos, tanto casamento, namoro. Quando termina, mesmo quando você termina, você precisa, mesmo quando é da sua vontade, terminar aquele relacionamento, você tomou a decisão de concluir aquela história, você só consegue partir para frente e conseguir ter um outro relacionamento de forma saudável, né, e prazerosa e eficaz, né, no sentido assim de você ter êxito, se você conseguiu fechar bem as suas histórias anteriores. E aqui a gente fala também de histórias profissionais, né? Quando você sai de um emprego, seja porque você quis sair ou porque você foi demitido, quando você sai ou você fecha uma empresa, quando você desfaz uma sociedade, isso tem que estar muito bem encerrado também, porque senão você carrega esse lixo emocional, essas histórias que a gente deixa fios, né? De consciência, a gente deixa fios de emoções, de sentimentos, principalmente quando há sentimentos muito fortes, né? Como a raiva, a dor, o sofrimento, a frustração. Quando a gente deixa essa bagagem ainda atuando, é muito difícil você conseguir ir partir para uma próxima história. E assim vários ciclos, né? Toda a sua vida que você está num momento, aprende aquilo lá e você tem que encerrar aquilo. Tem aquela expressão em inglês, né? Don't burn bridges, né? Não queime suas pontes, não, porque você pode precisar voltar. E essa história de você não queimar as pontes é você honrar os caminhos que você já pisou. Não que necessariamente você vai voltar a percorrer aquela mesma ponte. Mas o mundo dá voltas e você nunca sabe se você vai precisar recuar em algum momento da sua vida ou percorrer aquele mesmo caminho. E é bom que aquela ponte esteja, né, intacta. Mesmo que você decida não voltar lá, essa ponte, ela precisa estar preservada. O fato de você assim, não queimar essa ponte é você honrar esse caminho que você percorreu, honrar os seus passos. Então, alguém aqui está vivenciando algum processo de fechamento de ciclo? Ou então, sente que teve alguma história que ficou para trás, né? Seja de uma empresa que você atuou e depois precisou sair, um emprego, uma sociedade, um relacionamento, um casamento. Ou uma profissão que você está deixando e está mudando para outra, né? Algo que você teve que deixar para trás, que você percorreu por um tempo e você agora precisa abandonar isso, né? Porque isso de alguma forma não te serve mais e você precisa ir para o próximo passo. Então, como é que é essa história de você? Como é que você pode ir para esse próximo passo? Relacionamento amoroso, sociedade profissional. E ela tem duas coisas aqui, né? Alguém aqui da sala falou dessas duas questões. Então, quando você, por exemplo, sai de uma empresa e deixa dívidas, né? Por exemplo, você sai de uma sociedade e você deixa dívidas, ou você brigou com seus sócios e esse rompimento não foi legal, né? Não foi bacana, não foi honesto. Então, o que você ainda está carregando? Então, assim, para você saber se você encerrou bem um ciclo, né? Você precisa primeiro se perguntar. Você precisa primeiro parar e refletir. Essa história, você continua voltando no passado, rolando no passado? Isso foi há 2 anos, ela está falando aqui, né? E minha recuperação emocional está muito lenta. Então, fica aí na live que eu vou ensinar e vou dar umas dicas para vocês, para como vocês
poderem dar esse passo, acelerar esse fechamento, porque todo fechamento, mesmo que seja algo que você esteja terminando um ciclo, indo para um ciclo melhor, ou algo que você realmente se programou, desejou, você precisa honrar aquele outro passo que você estava, né? Então, fiquem aqui até o final da live, que eu vou dar algumas dicas para vocês poderem fazer esse encerramento de uma forma mais rápida, mais serena, e você realmente poder ficar em paz com essas histórias. Porque a gente vê muito assim em constelação, né? Para quem não me conhece, eu sou facilitadora de constelação sistêmica, também sou jornalista, e a gente observa muito nos trabalhos terapêuticos em grupo o quanto essas histórias do passado amarram a gente, né? Para a gente conseguir dar o próximo passo, ter leveza para a gente ir pro próximo estágio da vida. Obrigada, Rafaela. Então, você primeiro precisa parar, assim, pense agora na sua vida, algum ciclo que você precisou encerrar, ou que você está encerrando. Você costuma, com frequência, a sua mente costuma ficar rolando lá no passado? Ah, porque eu gostaria de ter feito aquilo, eu não deveria ter feito aquilo outro, porque aquela pessoa foi desleal comigo, aquela pessoa me magoou, e você fica achando culpados para aquele ciclo não ter terminado, ou não ter terminado do jeito que você quis, ou na hora que você quis, na maneira como você desejou. Você fica procurando culpados? Ou você está se culpando? Ou você fica rolando lá atrás e querendo reconstruir a história, né? Você fica assim, não, se eu tivesse feito aquilo, isso não podia ter acontecido. Essa ruminação mental é um perigo, exatamente, André. Se você está nesse processo, tá, de ficar rolando no passado, é porque essa história ainda não está assentada em você, ela está borbulhando. E, por um lado, é muito bom que ela esteja ainda borbulhando, porque às vezes acontece de a gente só jogar lá para o inconsciente, né, jogar a sujeirinha embaixo do tapete, cobrir lá o tapetinho e, pronto, não tem sujeira. Então você fala, não, mas eu nem tenho mais raiva daquele sócio. Não, eu nem tenho mais raiva, nem mágoa daquele meu ex-parceiro, daquele meu ex-marido. Só que todo aquele lixo emocional ainda está preso no teu inconsciente. Você só fugiu daquilo lá, você não encarou aquele problema. E isso é mais perigoso ainda. Porque assim, não necessariamente você fica ruminando. Porque quando a gente ainda está ruminando, esse processo ainda está muito fresquinho na gente, né? E a gente faz isso muito com a nossa mente racional. Mas quando você acha que você superou aquele problema, né? Você pensa nele e ele realmente não faz parte mais da tua vida, você acha que não faz parte. Só que daí você começa a olhar para sua vida e ver que você teve um término de relacionamento que foi muito sofrido e você acha que você superou. E daí você simplesmente observa a sua vida. Você conseguiu superar mesmo? Você está conseguindo ter novos relacionamentos e estabelecer novos vínculos de uma maneira saudável, de uma maneira inteira? Ou você está tendo dificuldade nessa área? Ou se você terminou um trabalho e você fala, não, eu tinha um monte de problema naquele trabalho, meu chefe me pegava no meu pé e lá, você ficava culpando todas essas outras pessoas. Como é que está a tua vida profissional hoje? Ou você alcançou uma nova oportunidade na tua área profissional, montou outra empresa, mudou de emprego. Você está atraindo as mesmas situações do seu ciclo anterior? Se você está repetindo as mesmas histórias, as mesmas dificuldades, os mesmos enroscos que suas histórias anteriores, isso é um sinal de que essas histórias ainda podem estar mal resolvidas, ainda pode haver pendências nesses ciclos anteriores. Tá ficando claro isso para vocês? Vocês conseguem identificar isso na vida de vocês? Então observem. Se vocês começam a perceber que vocês terminaram um relacionamento, vocês estão entrando num outro relacionamento e com a mesma dinâmica, o mesmo problema, daí você fala assim, não, peraí, eu troquei a história, troquei a pessoa, estou em outra situação, em outro momento da minha vida e eu estou me sentindo da mesma forma ou estou tendo as mesmas dificuldades. Peraí, né? Então acho que o problema não é o outro, o problema sou eu. E muito provavelmente são essas histórias que ficaram presas lá atrás, sem resolução, tá?
e que você... E por que isso acontece? Porque o nosso inconsciente, ele fica lá. Esses registros ficam lá presos no inconsciente. E como a maior parte das nossas ações e das nossas decisões são pautadas por essas crenças e por essas histórias, esses registros que estão no nosso inconsciente, então você não consegue fugir disso. Quando você vê, por mais que você fuja da situação, quando você se dá conta, você está repetindo as mesmas histórias, seja na tua área profissional, seja na área das amizades, seja na área dos relacionamentos. Então, quando você passa por um término de ciclo, se você está encerrando esse ciclo porque é da tua vontade, foi uma decisão consciente, não, agora isso para mim não serve mais, eu preciso para uma outra etapa. Mesmo quando é uma coisa da sua vontade, você precisa, mesmo assim, agradecer. Agradecer tudo aquilo que foi, tá? E isso inclui, principalmente, agradecer o difícil. Agradecer aquilo que não foi possível realizar. Porque isso foi a tua jornada, né? Você tem que honrar a tua jornada. Isso tudo foi aprendizado. Então, nesse momento, você consegue, quando você se coloca com essa postura de gratidão, em relação às pessoas que passaram pela sua vida, ou essas pessoas que estão deixando a sua vida nesse momento, e as dificuldades que você passou, quando você consegue, de verdade, agradecer a tudo que foi, do jeito que foi, inclusive o difícil, aí você consegue sair do papel de vítima. Ser grato ao desafio e à oportunidade de crescer, aprender com tudo, exatamente. Porque quando a gente agradece, inclusive agradece o difícil, automaticamente a gente sai do mimimi, né? Da postura de vítima. Olha, meu chefe era difícil, olha só, né? Eu fui perseguida no trabalho, porque as pessoas, meus colegas de trabalho não tinham uma boa relação comigo. Ou o meu parceiro me traiu, o meu parceiro me fez sofrer, o meu parceiro me desprezou. Então, tudo isso que foi, você precisa, assim, se colocar em paz com aquilo que foi. Então, os ciclos que a gente tem, a gente precisa... por isso que eu falei, né, de ciclos, a gente precisa completar a voltinha. Tem gente que faz assim, tá ruim e já desiste, né? Sai fora. E você tem que completar, fechar o círculo. E fechar esse círculo é justamente você viver aquilo que precisa ser vivido. Então, quando você está passando por um processo de sofrimento, você terminou um relacionamento, você está extremamente frustrado porque o seu parceiro traiu você, ou o seu parceiro te trocou por outra pessoa, ou ele simplesmente falou, não gosto mais de você, eu quero outra história. Você fica remoendo aquilo, remoendo, então aquele sentimento, as pessoas fazem muitas coisas para que não doa aquilo que dói. Então as pessoas buscam distrações o tempo inteiro, porque elas têm medo do sofrimento, têm medo da tristeza, né? Então assim, todo o término ele tem um processo de luto, né? É um processo de morte. Então esse luto tem que ser bem vivido, estabelecer essa postura de observação do que está se passando na sua moldura do corpo, no seu mundo interno. Você está sentindo raiva? Você está sentindo baixa autoestima? Você está sentindo uma tristeza e uma frustração profunda? Então observa tudo isso, encara. Porque quando a gente encara tudo isso, a gente neutraliza, a gente elimina essas impurezas e não permite que essas negatividades emocionais, esse lixão emocional, fique lá guardadinho a 7 chaves numa gavetinha do teu inconsciente. Então o primeiro passo é você realmente reconhecer o difícil, reconhecer a tua dor. Aceitação aquilo que é. E é muito difícil, né? Assim, imagine você passar por um processo de traição e você aceitar isso. É muito difícil, é um treinamento. Mas quando você simplesmente reconhece aquilo que foi e agradece. Se isso aconteceu na minha vida, aconteceu por algo. Eu precisei aprender algo com aquilo. Então você agradece o outro como teu mestre, né? Se for algo difícil, uma situação difícil, ou alguém
que para você foi muito difícil de lidar, você simplesmente agradece o difícil, porque esse difícil é o teu mestre. E quando a gente consegue colocar isso, primeiro reconhecer, né, o que a gente está sentindo e dar voz para aquilo que a gente está sentindo e ter oportunidade de falar aquilo que está se passando, né? Porque a gente ficar guardando, esse processo é muito perigoso, a gente guardar as coisas, né? Então, se você puder conversar com aquela pessoa que você que participou da sua vida por um tempo e agora você está deixando essa situação, se você puder falar com ela e buscar um entendimento, ótimo. Mas se você não conseguir essa conversa, você pode ter essa conversa no sentido de você agradecer, de você reconhecer tudo que foi difícil, tanto da outra parte quanto da sua parte. Você pode fazer isso internamente, você não precisa necessariamente falar para a pessoa, né? Você pode, tem algumas, eu já vou passar para vocês, tem algumas estratégias que você mesmo pode fazer em casa, tá? Quando você estiver numa situação dessa e poder encerrar. Externar de modo assertivo. Ajuda, claro que ajuda sim. Porque assim, é muito complicado quando você não diz algo que precisa ser dito. Quando você não vive algo que precisa ser vivido, né? Então, assim, é melhor quando a gente expressa aquilo que a gente não conseguiu se expressar. Então, dizer aquilo que não foi dito, viver aquilo que não foi vivido e processar aquilo que não foi processado. Só assim você consegue fechar, né? Você consegue fechar aquilo que não foi fechado. Mesmo que seja algo, um ciclo que você abandonou há bastante tempo. Uma pessoa aqui na sala falou que teve esse processo há 2 anos, né? E você pode fazer isso com processos mais antigos ainda, de 10 anos, que você volta e meia, você atualmente retorna para aquela situação e você fica se lamentando, você fica se culpando ou consegue, ainda está com raiva daquela situação, você volta. Não importa quanto tempo for, né? O importante é você voltar e encerrar, fechar essas portas, né? Mas não, esse fechar essas portas não é aquela coisa de você evitar. Você simplesmente olhar para tudo aquilo que foi difícil, que ainda está difícil de você digerir, né? Que está entalado ainda na sua garganta e preso no teu coração. Você olhar para aquilo lá e reconhecer. Ok, foi difícil, para mim foi uma baita decepção, mas foi um aprendizado, foi uma lição e agora eu entrego isso. Eu agradeço essa pessoa que esteve presente na minha vida, eu agradeço essa situação que esteve presente na minha vida e honro tudo isso, honro os passos que eu dei e honro os caminhos que eu percorri. E daí você consegue encerrar isso com mais leveza. Mas, para você poder... o primeiro passo é aceitar. Como eu falei há pouco, o primeiro passo é você aceitar aquilo que foi. E não aquilo... a gente geralmente fica voltando para trás porque a gente quer reconstruir o passado de forma a que ele se apresente como a gente gostaria que ele tivesse sido. Mas não cabe lamento, cabe só reconhecimento. Foi dessa forma e não poderia ter sido de outra forma. E como eu sei disso? Porque foi do jeito que foi. Se foi do jeito que foi, é porque aconteceu da única maneira que poderia ter acontecido, que era para ter acontecido. Então, você aceita. E você aceita e você se rende. Se rende. Então, se eu tive um casamento que foi frustrante, eu queria ter filhos e não pude ter filhos, eu queria ter um relacionamento próspero, de respeito, e não teve esse respeito, foi um relacionamento de muitas brigas, não tinha compreensão, não tinha entendimento, então, você reconhece que foi difícil para outra pessoa, foi difícil para você, e você se rende a esse fato, né? Não dá para... É uma loucura quando a gente fica querendo brigar contra a realidade. Aconteceu, aconteceu. E essa ruptura, essa dor, ela precisa ser reconhecida, tá? A gente procura muitos band-aids, né, para essas dores. E band-aids que não vão curar coisa nenhuma, eles só vão dar uma escondidinha na ferida. Então você às vezes termina um relacionamento e tua autoestima tá lá embaixo, o que você vai fazer? Você vai querer emendar logo saindo com qualquer outra pessoa. Já emenda um outro relacionamento sem querer parar para pensar e processar
toda aquela emoção, todo aquele lixo emocional que foi gerado no relacionamento anterior. Quer dizer, você ainda nem entendeu o que aconteceu, você se recusa a aceitar o que aconteceu, né? E muito menos, né, você só consegue agradecer quando você simplesmente aceita, se rende ao que aconteceu, senão você não consegue agradecer. Então você não fez nenhuma dessas etapas e já está querendo pular, aliviar sua dor, né? E jogar toda a sua frustração em cima de outra pessoa, começar um outro relacionamento. Vocês acham que isso você vai conseguir ter sucesso nesse relacionamento? Tá inteiro? Você ainda está atado no teu relacionamento anterior. E todos esses vínculos, eles são muito fortes, né? Quando a gente fala de relacionamento afetivo, com relação sexual, com casamento, com filho, isso gera um vínculo muito profundo, né? E esse vínculo não se desata, né? Nem que você case 1 milhão de vezes depois, esses vínculos não se rompem, né? E que sejam vínculos honrados, né? Porque daí é um vínculo leve, você mantém esse cordão que te liga aquelas histórias do passado, mas ele é um cordão leve, ele não é um cordão que te prende, né? Esse cordão que te prende, ele realmente não vai te permitir dar um próximo passo, porque você vai estar numa outra relação e você vai carregar toda essa frustração, todas essas coisas mal resolvidas e vai despejar na sua próxima relação, né? Isso dificilmente vai dar certo. E mesma coisa no trabalho. Se você saiu de um emprego e assim, com uma relação, com uma postura ainda de muita revolta, de negação, e ainda numa postura de vítima, é muito difícil que você vai conseguir ir para um próximo trabalho com leveza, né? Você vai acabar carregando essas histórias junto. O John Garriga, ele sempre fala que o John Garriga é um psicólogo, gestaltista e constelador espanhol. E ele sempre fala que a gente precisa permanecer conscientemente na dor, né? Que quando a gente está conscientemente na dor, fica muito mais fácil a gente superar. Então, não buscar esses band-aids, a gente realmente viver essa dor, ou viver aquilo que foi difícil. E como eu disse, mesmo quando é um término fácil para você, por exemplo, eu quis terminar esse relacionamento, eu quis terminar essa sociedade nessa empresa que eu estava trabalhando, ou eu quis pedir demissão e ir para uma próxima história. Se você desdenhar aquela história que você teve, né? Se você tiver com essa postura de arrogância e não honrar os passos que você deu antes, você não vai estar fechando bem esse ciclo, né? Você vai estar carregando coisas também e não vai fluir tão bem quanto você for para uma próxima história. Então eu queria ler um trechinho para vocês aqui. Aqui a gente pode, eu vou falar de ruptura. Vendi minha franquia, franqueador, e não me pagou o acordado em palavras. Preciso perdoá-lo? Quando você conseguir resolver essa história dentro de você, então você ainda tem crédito, né? Você ainda tem dinheiro para receber. Então, por lei, pelo que eu entendi, por lei você ainda tem direito a receber um dinheiro que você ainda não recebeu. Às vezes esse dinheiro simplesmente não sai porque essa relação está emaranhada. Você está emaranhado com essa pessoa, né? Com esse teu parceiro comercial. Então, quando você coloca isso numa constelação, quando você trabalha dentro de um grupo terapêutico de constelação, você coloca representantes, você tem a oportunidade de reviver aquela história, olhar para aquilo lá de um outro ponto de vista. Não basta só perdoar, tá? Não é bem a palavra perdoar. Porque quando você perdoa, você já está se sentindo numa posição superior. Olha como eu sou bom. Veja como eu sou bom, né? Você me sacaneou e eu ainda te perdoo. Olha como eu sou bom. Você permanece inocente na história, né? E se sente muito superior numa arrogância, porque você se sente melhor. Isso o Bert Hellinger fala muito, né? Então o caminho não necessariamente passa por perdoar, passa por você, com humildade, você reconhecer aquilo que foi e você dar um lugar para aquilo, dar um lugar para aquela pessoa, dar um lugar para aquilo que você está sentindo ou aquilo que você sentiu
E esse reconhecer e o agradecer é o que vai liberar a situação. Então, numa constelação, a gente fala algumas frases que caminham em direção à cura, em direção à solução. E essas frases normalmente passam por você olhar a situação, reconhecer, aceitar e, por fim, agradecer. Para você poder ir. Então, quando você faz isso, você sente leveza. Então, aquela pessoa que falou ali da questão do problema da franquia, né? Quando você resolver, porque talvez você esteja sentindo raiva, talvez você esteja sentindo mágoa, né? E até, sei lá, desejo de vingança. Então, quando você conseguir limpar isso em você, e apesar de tudo isso, conseguir olhar para essa outra pessoa que você está julgando que te prejudicou, mas você conseguir olhar para essa pessoa e reconhecer, deixar também ela com as consequências dos atos, das escolhas dela, e você com as consequências das suas escolhas, quando você conseguir lidar com isso e deixar que o outro lide também com as consequências das decisões que o outro tomou, você consegue se desemaranhar, você solta esse elo, tá? E quando você solta esse nó que você tá com aquela situação, você consegue caminhar. Então, você só consegue dar esse passo se você resolveu aqui atrás. Porque senão você não tem aquela sensação de você dar um primeiro passo e algo te puxar para trás. Então, esse puxar para trás, você dá um passo para frente na tua vida e você dá até 2 e mais um passo. Daqui a pouco você está tendo que regredir, voltar. Por isso que é bom não queimar as pontes, porque você pode precisar voltar. Então, você dá um passo, dá 2 e volta 1. Então, esse voltar um passo atrás são histórias do passado que estão te puxando ainda, que estão te amarrando. Então, você só consegue ir para um próximo nível, para um próximo estágio, quando você honra, né? E essas histórias. Eu queria falar um pouquinho agora de ruptura. Eu vou ler um trecho para vocês do livro do John Garriga. Ele fala de ruptura afetiva, mas essas mesmas princípios você pode aplicar para qualquer outra ruptura que você fizer, tá? Em qualquer outra área, profissional, da sua empresa, qualquer outro ciclo você pode usar esse mesmo princípio. O que seria uma boa ruptura, tá? É você poder superar, você consegue superar essa ruptura. É importante você expressar aquilo que não dissemos ao longo da relação, ao longo daquele ciclo. Então, aquilo que era relevante, mas ficou engasgado e que talvez tenha intoxicado o ar e nutrido os desencontros. Então, se for possível fazer isso diretamente para a pessoa, muito melhor. Mas se não for possível fazer diretamente com a pessoa por qualquer motivo, você pode, por exemplo, achar que isso pode piorar as coisas, né? Porque você não quer mais conversar com aquela pessoa porque você acha que vai piorar. Você pode escrever tudo o que há de pendente e imaginar a pessoa em uma cadeira vazia à nossa frente e falar. Você pode usar uma cadeira, você pode usar uma almofada, você pode usar qualquer objeto que represente aquela pessoa ou aquela situação que você quer deixar para trás, que você quer encerrar. E você se coloca diante desse objeto, dessa cadeira e fala as coisas que ficaram engasgadas. Você me fez sofrer, você me fez me sentir com baixa autoestima, você me desvalorizou, eu me senti desvalorizada, eu me senti com baixa autoestima, eu senti muita raiva, muito sofrimento. E você diz aquilo que está intoxicando você. Ele diz que essa é uma... Obrigada, Vitor. Boa noite, obrigada. Ele fala que essa é uma regra útil na vida, prestar atenção para que as coisas não apodreçam dentro de nós e não vivamos cercados de assuntos pendentes e irritações que consomem nossa atenção e energia. Porque se a gente está rolando no passado, nossa energia está onde? Está totalmente presa no passado. Está presa com aquelas histórias,
está presa com aquelas pessoas que você nem está convivendo mais. Então, se essa energia que você está toda essa energia mental, emocional que você está mobilizando para ficar rolando nessas histórias mal resolvidas lá de trás, você não consegue utilizar ela para sua vida agora, para a presença. Sobre ruptura, esse livro aqui eu sempre indico, tá? O Amor que Nos Faz Bem, do John Garriga. Ele fala de várias etapas do processo de um relacionamento afetivo. Eu vou deixar aqui um pouquinho na tela para vocês poderem dar um print screen. Tá? Esse livro aqui, ele fala de relacionamentos afetivos e ele fala de várias etapas, né? E eu peguei aqui para essa live especificamente um capítulo que ele fala sobre a boa ruptura. E essa boa ruptura, como eu disse, né? Esses mesmos princípios você utiliza para os seus fechamentos afetivos e você pode usar também para outros tipos de situações na sua vida que você precisa encerrar. Então, esse mesmo passo. Então, que eu estava falando dessa energia que a gente mobiliza, né? Então, quando a gente está com essas pendências no passado, a gente continua mobilizando a nossa energia, a nossa atenção, o nosso pensamento para histórias do passado. Quando a gente está mobilizando essa energia lá atrás, a gente não está disponibilizando ela agora, aqui presente para a gente, né? No aqui e no agora. A princípio, eu sempre escrevo coisas no site, mas eu sempre procuro aqui nos Periscopes trazer conteúdo novo, tá? Eu não sei se eu vou colocar esse conteúdo no site. Talvez eu consiga salvar essa live, esse vídeo. Eu tenho meu canal no YouTube. Eu sempre, quando é possível, quando o arquivo não fica ok, eu consigo subir lá no meu canal no YouTube e eu subo no meu site também. Posso fazer essa carta? Não entendi a sua pergunta. Desculpa, você pode escrever de novo? Então, essa energia que a gente está mobilizando lá atrás, a gente não disponibiliza essa energia para o aqui e agora. Então, a gente não consegue estar inteiro na vida, né? Então, a gente não consegue mobilizar essa energia agora para a gente fazer as coisas que a gente precisa fazer agora. Para iniciar um novo ciclo, um novo relacionamento, um novo trabalho, uma nova profissão, uma nova carreira. Então, se a gente não encerrou tudo bem, digamos que você agora resolveu fazer uma transição profissional e largar a sua antiga carreira. Sim, o meu site é aliceduarte.com, só é .com, aliceduarte.com. Lá tem texto, tem vídeos, eu ainda estou colocando poucos vídeos lá, mas eu pretendo fazer isso com mais frequência. E vocês podem entrar também lá no site e preencher o cadastro, é bem simples. Vocês entram na minha lista e daí vocês podem ser avisados com antecedência quando eu vou fazer transmissão, qual o tema da transmissão, e eu falo, obrigada por colocar aí o site. No meu canal do YouTube é o meu nome mesmo, você digita lá Alice Duarte e você encontra, tá bom? Então, vão mandando perguntas aí, né? À medida do possível eu vou lendo e vou respondendo. E se eu não responder, não desistam, continuem mandando de novo as perguntas que uma hora eu respondo para vocês. Então, a gente precisa estar 100% com a nossa energia mobilizada no presente para que a gente possa dar os passos que vão nos levar ao futuro que a gente está planejando. Aquele relacionamento que a gente quer, aquele emprego que a gente quer, aquela carreira que a gente quer. E se você está passando por um momento de transição de carreira, mudando a sua profissão, é preciso você honrar aquela profissão que você estudou, que você trabalhou, que te deu ganha-pão, que você aprendeu, que você superou várias etapas. Então, agradecer a tudo aquilo, a tudo que você teve dessa profissão, nessa carreira, fechar isso com amor, tá? E mesmo passo, aceitar, reconhecer, entregar, se render àquilo que foi difícil e agradecer. Daí você consegue ir com mais leveza, com mais energia para a sua próxima etapa, para a próxima carreira que você escolheu fazer ou para o próximo relacionamento que você quer ter para a sua vida. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? E se vocês estiverem com dificuldade, é bom fazer lista, tá? Vocês podem fazer lista de gratidão.
Então começa a pensar naquela situação, naquele teu ciclo que foi difícil, que você está fechando, e começa a escrever tudo que você foi grato. Se você teve um término de relacionamento difícil, tenta lembrar lá no começo do relacionamento, quando vocês se apaixonaram. Penso em expressar para o sócio, você falou da sociedade, né? O processo é o mesmo, tá? Então, assim, se for um sócio que de alguma forma você se sentiu prejudicado, que a relação não terminou legal, você pode escolher falar para essa pessoa. Se você não achar que vai piorar, você coloca lá um objeto para representar aquele teu sócio, uma almofada, uma cadeira, você olha para aquilo, e vai dizendo aquilo que ficou entalado em você. Você vai dizendo e depois você vai agradecendo, você vai reconhecendo tudo aquilo lá e agradece. E tenta ver em você se isso melhora. Então experimenta falar algumas frases e ver se isso alivia em você. Posso escrever o e-mail? Então, depende, né? Se você ficar, o que está entalado aí, se for toda aquela sujeira emocional, você tem que resolver isso com você, né? Não adianta você ficar despejando isso para a pessoa. Você pode falar isso, você pode desabafar, falar coisas que você acha que vão levar para uma solução. Se você acha que for, você tem que se autorregular. Você tem que ter esse filtro. Então, isso que eu estou dizendo, vai pôr lenha na fogueira ou vai aliviar a situação, né? Então, essa coisa de você reconhecer, às vezes, um sentimento ruim que você está tendo, é uma coisa que você precisa fazer internamente com você. E você pode falar, olha, eu tô sentindo raiva ainda, tô sentindo culpa, eu tô frustrada, eu tô ainda querendo esfolar outra pessoa. E daí você reconhecer aquilo lá e prestar atenção no que está acontecendo no teu corpo. Não adianta você só dizer tudo isso para a pessoa, porque isso vai resolver. Então tem que passar por esse filtro e veja se isso... Agora, se você quiser responder mandar aquele e-mail, querido chefe, né, o chefe te mandou embora. E você escrever para ele, olha, entendo a tua decisão, respeito e agradeço muito a oportunidade que você me deu de todos esses anos. Trabalhar e desenvolver tudo que eu pude desenvolver. Eu aprendi muita coisa, fizemos um bom trabalho juntos e espero que você vá bem nessa tua etapa e espero também que agora eu possa ir bem também. E muito obrigada por tudo que foi e é isso. Então, assim, isso para você, se você for falar isso, for do teu coração, você vai ver que vai aliviar bastante. Então, essas frases você tem que dizer... exatamente, não pode se criar novos emaranhamentos. A ideia é justamente você eliminá-los, né? E para isso você precisa ter bastante postura de humildade, tá? Humildade diante daquilo que você está sentindo e diante daquilo que você não pode mudar, né? Resultados que são, muitas vezes, são resultados e fins indesejáveis, situações indesejáveis, desagradáveis, né? E eu devo ter colocado isso Vocês podem também me acompanhar na minha página no Facebook, eu sempre coloco textos lá. E há um tempo atrás eu coloquei um trecho desse livro do Garriga falando sobre o que é uma boa ruptura, falando mais na questão dos relacionamentos. E eu vou ler para vocês de volta, porque esse passo a passo dessa boa ruptura você também pode aplicar não só nos relacionamentos. Então eu vou ler para vocês aqui esse trechinho que eu acho bem legal, assim, quando você consegue perceber que você encerrou bem, que você não deixou tarefinha de casa para resolver, você realmente encerrou bem o ciclo, com leveza. Você consegue perceber isso quando você pode olhar para trás com paz e alegria. Então, se você olha para trás, e eu vou falando cada uma dessas coisas e vou comentando em cima, tá? Então, assim, quando a gente pode olhar para trás com paz e alegria. Se você está olhando para trás e aquilo lá ainda está fervendo em você, se você ainda está assim, você ainda sente frio na barriga, dor no estômago, ansiedade e raiva, transpira, é porque isso é o teu corpo te dizendo com letras garrafais que essa história ainda não foi bem resolvida. Daí você fala, tô sentindo essa coisa ruim, então eu não vou pensar, não vou voltar nessa situação. O que você está fazendo? Jogando essa situação lá pro teu inconsciente. Você não está resolvendo ela. Você só está
tapando o sol com a peneira. O processo de ruptura termina bem quando conseguimos apreciar e agradecer o que vivemos e aprendemos e aquilo que aprendemos na nossa relação anterior. Então você olha para trás e você consegue agradecer, você consegue apreciar aquilo que foi bom, porque todo o processo, todo o ciclo teve muitas situações boas e muitas situações difíceis. Então você que consegue apreciar os dois, agradecer os dois. Se você não consegue, é porque ainda tem sujeirinha lá para você resolver. O processo de ruptura termina bem quando agradecemos internamente o nosso ex, porque ele está falando aqui de relacionamento, tudo o que foi possível e o que nos deu. Então você pode fazer isso com o teu chefe, com o teu sócio, teu ex-sócio. Então agradecer a tudo que foi possível e a tudo que aquela pessoa, aquela situação nos proporcionou. Te proporcionou oportunidades, conhecimento, viagens, dinheiro, crescimento pessoal, crescimento profissional. Então tudo isso, certamente, você teve. Então você agradecer isso também. Quando a gente pode dar o reconhecimento que merece como uma relação importante para a nossa vida. Então você reconhece, com essa pessoa eu tive filhos, com esse emprego eu consegui comprar, sustentar meus filhos, pagar a faculdade dos meus filhos. Com esse emprego eu consegui comprar meu apartamento, eu consegui comprar um carro, eu consegui fazer uma viagem. Então tudo aquilo que aquela situação te deu, ou eu consegui aprender a ser mais tolerante, eu consegui ter mais jogo de cintura lidando com essa pessoa, lidando com essa situação. Então eu reconheço essa minha experiência de vida como algo importante, que eu vou levar para sempre, como um passo, um degrau importante que eu precisei percorrer. E essa ruptura, ela termina bem quando a gente reconhece o amor que houve e o guardamos como um presente. Porque por mais que uma relação tenha terminado de forma desastrosa, ela começou com amor, ela começou com uma atração, com uma admiração e com respeito. Então, quando você consegue reconhecer que isso existiu, que essa união, esse vínculo aconteceu, por um amor, por uma atração, por um respeito, uma admiração mútua, você realmente consegue guardar isso como um presente. E essa ruptura termina bem quando nós somos capazes de deixar o outro livre e lhe desejar o melhor. E de nos tornarmos livres e também desejarmos o melhor para nós mesmos, tá? Então, você deixar uma relação querendo profundamente que o outro seja feliz, você deixou o emprego, deixar toda aquela situação, todos aqueles seus colegas de trabalho, seu chefe, e desejar que aquela empresa vá bem, que aquele teu ex-sócio, você saiu da empresa, aquele teu sócio continuou levando a empresa, realmente torcer para que aquela empresa vá bem. E torcer para que você também vá bem na sua próxima etapa, no seu próximo relacionamento, desejar sinceramente isso para você também. E, por fim, a gente sabe que esse ciclo terminou bem quando nós alojamos o outro no lugar interno dos vínculos significantes em nossa alma. E ele passa a fazer parte da narrativa que configura e dá sentido à nossa vida. Então, não há como apagar. Tem gente que vai para um novo relacionamento e o novo parceiro não quer nem saber quem foi o teu vínculo anterior. Não quer saber, não quer nem ouvir falar o nome da pessoa. Mas isso faz parte, essa história precisa ser honrada, aquele vínculo precisa ser honrado. Ele existiu, ele deixou uma marca registrada na sua história de vida. Isso não pode ser apagado, tá? Isso pertence ao seu legado, à sua história de vida. Então, gente, foi isso essa live. Espero que para vocês esse assunto tenha clareado algumas coisas, tenha te permitido novos insights. Valeu a pena para vocês? Vocês já conseguem visualizar coisas na vida de vocês que vocês precisam colocar em prática? Ou situações lá atrás
que vocês precisam dar uma revisadinha para ver se está tudo ok. Se eu conseguir fazer vocês terem esse insight, então esse meu Periscope valeu muito a pena. Que bom, que bom. Obrigada. Maravilha, Eliana. Legal, gente. Bom, para quem está chegando por último... Oi, Cris. Legal. Para quem está chegando agora, não conseguiu ver tudo, bom, assistam a retransmissão. Vai ficar por mais 24 horas. Eu quero que vocês interajam comigo lá no meu site, mandem sugestões de temas, mandem perguntas. Vocês podem entrar no meu Facebook, contar com uma história de vocês, podem mandar mensagem inbox, eu sempre dou um jeito de responder. Podem mandar pergunta lá nos comentários. O meu Face, minha página é Alice Duarte. Obrigada, Tônia. Então vocês podem ir lá, mandem suas perguntas, sugiram temas. Se você está passando por alguma situação difícil na vida de vocês, alguma situação, se vocês estão vivendo algum conflito interno, algum conflito duro com uma outra pessoa, vocês estão num impasse, estão numa indecisão, não sabem como fluir e deixar liberar uma situação que está presa na vida de vocês, coloca perguntas para mim, porque esse Periscope só tem sentido se esse Periscope for útil para vocês, né? Esse conteúdo eu disponibilizo toda semana e eu quero que cada vez mais pessoas possam aproveitar isso para essas dicas para colocar em prática já, na vida de vocês, já, hoje, amanhã. Então, entrem lá, participem, né? Coloquem lá o comentário de vocês e daí eu posso escolher e trazer isso, né? Porque às vezes o problema de vocês é o mesmo problema de várias outras pessoas. Então, quando eu estou respondendo uma pergunta de vocês, eu posso estar ajudando muitas pessoas com os problemas parecidos. Meu desejo de me libertar me trouxe até você. Que bom. A gente sempre procura, a gente está em ressonância fique em constante contato com o problema de vocês, a questão de vocês, e que a ajuda, o livro certo, o vídeo certo, o texto certo e as pessoas certas vão chegar até você para que você possa ter a sua mudança de padrão emocional. Tá bom, gente? Agradecer as pessoas que ficaram aqui, os coraçõezinhos, os comentários, a quem compartilhou. E faço convite mais uma vez para vocês visitarem meu site, aliceduarte.com, minha página no Face, tem o Twitter também, e participem. Olha que bacana, legal, Rafaela, que ótimo feedback. Então tá bom, gente, eu quero desejar uma excelente noite para vocês, um ótimo restinho de semana, e beijos, 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 e até a quarta-feira que vem. Tchau, tchau.